tudo bem? Estou fazendo esse vídeo experimental. Escolhi um livrinho aqui que eu tenho, aleatoriamente, e um certo carinho porque eu usei ele para trabalhar com adolescentes nas escolas públicas, que é um livrinho chamado Movimentos Culturais de Juventude, do Antônio Carlos Brandão, Milton Fernandes Duarte, da editora Polêmica, que vem do grego de confronto, né? Preste atenção. Vou abrir aqui num capítulo que o título é A Cultura Jovem dos anos 50. A cultura jovem dos anos 50. A cultura jovem dos anos 50 estava intimamente ligada ao rock and roll e à juventude transviada. A música e o cinema estabeleceram padrões comportamentais de jovens que questionavam de forma ingênua e irreverente os padrões conservadores da sociedade norte-americana. Bom, vamos lá para o texto mesmo. O consumo musical nas décadas anteriores ao surgimento do rock and roll dividia-se de maneira compartimentalizada no mercado. Antes do rock and roll era música para brancos, grandes gravadoras que visavam ao mercado nacional, e música para negros, pequenas gravadoras com alcance regional. Grande parte da população urbana branca consumia música erudita e ou música popular romântica, Frank Sinatra, Bing Crosby e etc. Ou, então, músicas mais rápidas no balanço diluído das grandes orquestras brancas de swing, como Benny Goodman, Tommy Dorsey e etc. Até então, os filhos da classe média branca não diferiam grandemente dos pais quanto ao gosto musical e ao estilo de vida. Só a partir do surgimento do rock and roll é que, efetivamente, se nota a caracterização de uma cultura jovem. Por volta de 1950, as pequenas gravadoras exploravam dois importantes mercados específicos: o rhythm and blues negro e a música dos brancos rurais, o country and western, também tão marginalizada quanto a música negra. Então essa música caipira, country, também era marginalizado, assim como a música negra, pois era a música dos brancos pobres. Da união desses dois tipos de música surgiria o estilo chamado rock and roll, a música dos negros e a música dos caipiras brancos, ambos descriminalizados, transformando todos os esquemas das grandes gravadoras, obrigadas a recorrer às pequenas gravadoras na busca de novos valores adaptados ao novo estilo musical. E, num sentido mais amplo, a própria cultura norte-americana e mundial.
por ser um estilo composto de elementos de origem diversa, música negra, música branca, o rock and roll também seria encarado na racista sociedade norte-americana de então como música race music, música de negro. E exatamente por essa qualidade ele foi incorporado por outro grupo que começava a se manifestar no cenário dessa sociedade, a juventude. Segundo alguns autores, o rock and roll funcionou como uma inversão psicológica na relação entre o dominador branco e o dominado negro, que prevalecia na sociedade norte-americana. A cultura promovida pela juventude, a partir do rock and roll, seria uma forma de os jovens de classe média branca se colocarem como oprimidos em relação à sociedade estabelecida por seus pais, assumindo, mesmo que inconscientemente, certos valores da cultura negra como bandeira. Então, a própria juventude branca, ela absorve essa cultura musical negra, caipira, que forma o rock and roll, e passa a ter um confronto com os valores da geração dos seus pais. Apesar do estilo contestatório do rock and roll da época, né? Essa criação de base negra foi uma mercadoria estilizada pelas grandes gravadoras. Então, as grandes gravadoras já estavam capitalizando com isso. E vendida ao público branco a partir de meados da década de 50. Na grande maioria dos casos, trata-se de cópias que cantores brancos fazem, cobrindo material originalmente de músicos negros. Então, muitas coisas eram produzidas pelos negros e na mídia, na popularidade, na produção, na divulgação, eram brancos, copiando, né, tais elaborações feitas por negros. Na grande maioria dos casos, trata-se de cópias. Tá. Já que o mercado nacional norte-americano ofereceu no início uma certa resistência em aceitar o estilo agressivo de alguns jovens valores negros do rock and roll. São óbvias, portanto, as razões por que o primeiro rock de sucesso, o Rock Around the Clock, de 54, era de um simpático branco, de cabelos louros, chamado Bill Haley. O mesmo acontecendo com a superestrela do rock and roll, o Elvis Presley. Descoberto por uma pequena gravadora, Sun Record, em 54, Elvis acabou sendo contratado pela RCA Victor em 1955. Ele fez a síntese perfeita dos elementos da música branca com o ritmo e o blues. Cantando com a voz rouca e sensual de um negro, o Elvis Presley, abriu caminho para a aparição em âmbito
nacional de rock and rolls negros, como Chuck Berry, Little Richard e Fats Domino. O rock and roll branco, além de Elvis, apresentou também algumas figuras brilhantes, como Carl Perkins, Jerry Lee Lewis e Buddy Holly, entre outros. Vamos ver uma fotinha do Elvis. Olha aqui. A partir de então, a indústria cultural norte-americana desenvolveu-se a 1000 por hora. Gravadoras, rádio, cinema e televisão, percebendo o mercado que se abria com rock and roll e seu estilo de vida, voltaram-se para essa emergente cultura jovem, estimulando cada vez mais o seu consumo. A televisão seria a última entrada nessa festa, mas nem por isso a menos interessada em faturar com os jovens. Os primeiros programas musicais voltados para a juventude foram os chamados American Bandstand, que nada mais era do que festinhas de rock and roll transmitidas ao vivo. Nessa época não tinha edição de imagem, essas coisas. Apesar da apresentação de alguns shows na TV com músicos famosos, apenas a partir de 56 surgiram programas específicos de música jovem. Veja só, né? A pré-história da MTV, nos quais Elvis Presley acabaria sendo alvo de polêmica da conservadora sociedade norte-americana. A partir de seu terceiro show na televisão, lá pelos idos de 1957, ele passou a ser focalizado apenas da cintura para cima, já que sua maneira rebolativa de dançar era considerada obscena e sua influência sobre a juventude poderia se tornar desagregadora. Então, aquele molejo do Elvis era censurada na TV, filmando ele da cintura para cima. Notamos, portanto, a força dos meios de comunicação e da censura oficial ou não oficial, que, ao se tornar elementos de controle e transformação da cultura, ditam os limites de rebeldia permitidos pela sociedade, para que essa cultura possa ser o quê? Comercializada, sem o perigo de abalar os valores da ordem social estabelecida. Então a própria mídia filtrava de maneira que essa rebeldia, essa subversão dos corpos, da maneira de cantar, da maneira de expressar, através de uma certa censura, para que isso não se extrapolasse ao ponto de chegar a ofender ou criticar muito daquilo que tinha como valores da época. Apesar de chocar os padrões morais da época, o rock and roll dos anos 50 não era uma música politicamente engajada. Veja só. Muito pelo contrário. Será que o rock and roll falava sobre política, não sei o que, guerra? Não era uma coisa. Muito pelo contrário, entre os seus temas principais figurava a exaltação, a dança e ao ritmo da música, as histórias do colégio, além da descrição de carros e relacionamentos amorosos com as garotas. Chuck Berry foi um dos músicos que, com impressionante sensibilidade,
trabalharam esses temas ligados à juventude do período. Tome como exemplo sua canção Maybelline, 1955. Me desculpe pela pronúncia em inglês que eu não entendo butufas. Em que o autor, a partir de uma narrativa quase cinematográfica, consegue descrever um racha de carros em decorrência da infidelidade da namorada. Canções como essa, sublinhadas pelo ritmo frenético das guitarras elétricas, levaram ao público os problemas pessoais que os jovens adolescentes enfrentavam na época e para os quais os adultos não tinham a menor sensibilidade. Então, o rock and roll nasce com o intuito de mostrar ou expressando aquilo pelo qual a juventude passava na época, seus anseios, seus dramas e assim por diante, e que os pais, as gerações, não levavam em conta. Bem, diante de tais incompreensões, alguns grupos de jovens optavam pela delinquência juvenil, fazendo disparar as estatísticas de crime e violência. Nascido antes do ataque pelos japoneses, a base americana de Pearl Harbor, no Havaí, em 7 de dezembro de 1941, que provocou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, eles cresceram em meio ao conflito e, de certa forma, no seu prolongamento, evidenciado no fantasma da Guerra Fria. Mesmo gozando de todos os privilégios da classe média norte-americana, esses jovens não podiam escapar a um sentimento de vazio existencial, produto de uma sociedade consumista, materialista, ou a um sentimento de culpa, mesmo que inconsciente, pelas desigualdades sociais e raciais dessa sociedade. Outros, oriundos de lares desajustados, reflexo da própria guerra e da vida norte-americana, a vida moderna norte-americana, eram incapazes de se enquadrar no estilo de vida americano. Esse quadro logo se tornaria objeto de pesquisa no campo da sociologia, da antropologia, da psicologia, que pretendiam estudar e descobrir as causas do comportamento e da cultura desviante, entre aspas, desses grupos juvenis. Bom, aqui vai começar um outro capítulo sobre mitos de uma geração, como o James Dean, mas eu vou ficar por aqui porque é um vídeo teste. Se você achou interessante, movimentos culturais de juventude, movimentos culturais de juventude. O principal objetivo deste livro é motivar os leitores a refletir sobre a importância da cultura jovem no processo histórico da segunda metade do século XX. Certamente, há muitas maneiras de montar o cenário das últimas 5 décadas para apresentar ao leitor
as diferentes formas de manifestação cultural da juventude nesse período. Optamos por um caminho mais atraente e marcante, pautado na música e em outras manifestações que, por sua abrangência, há muitos deixaram de ter um significado apenas artístico. Este livro mostra que a juventude tem conquistado cada vez mais espaço na sociedade, buscando sua identidade, imprimindo uma visão de mundo própria que se traduz em seu comportamento, sua participação em causas sociais e políticas e em manifestações culturais e artísticas. Antes disso, antes desses movimentos de juventude do século XX, não havia juventude, não havia adolescência. A adolescência, ela é muito recente, assim como a ideia de infância. Bom, isso é assunto para outro vídeo. Eu li um trecho, espero que tenham gostado. Dê aí a sua opinião. É um teste. Um abraço, boa noite.